Existe uma polarização bem forte entre ser generalista ou ser especialista, principalmente se você quer aprender diversas habilidades diferentes. E eu vejo no meio digital muita gente defendendo a ideia de ser generalista, falando tenha diversas habilidades ou tenha múltiplos interesses. Mas e se a resposta não for nem ser generalista e nem especialista? E se a resposta não estiver em nenhum desses polos extremos? É sobre isso que eu quero falar hoje, porque eu quero trazer uma nova perspectiva sobre esse tema. Bom, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Rafael e a intenção desse canal é trazer reflexões sobre livros, sobre a vida, sempre tentando trazer uma perspectiva diferente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu tenho uma newsletter que já está na 20ª edição e lá tem muito conteúdo sobre livros, sobre reflexões, lições sobre a vida, sobre anotações e por aí vai. Eu também tenho uma comunidade que é um clube do livro, onde cada mês a gente lê um livro diferente e a gente se aprofunda sobre ele, a gente tenta trazer conexões sobre outros livros e é sempre um bate-papo bem legal e bem reflexivo sobre as leituras que a gente faz. Bom, mas voltando ao assunto, esse tema eu já falei umas 2 vezes na minha newsletter e nas 2 vezes eu cheguei à conclusão que a melhor escolha é ser um especialista generalizado, que é aquela pessoa que tem uma habilidade principal e tem outras habilidades que servem para complementar essa habilidade especial, né? Então é um especialista generalizado. Então ele é um especialista, mas que tem algum conhecimento assim de algumas áreas diferentes, né? Sabe um pouco de tudo, mas tem uma habilidade especial, né? Tem uma habilidade principal. E geralmente essas habilidades menores são para potencializar essa habilidade especial que ele tem. Eu, por exemplo, sou planejador financeiro. E embora o meu core seja fazer o planejamento, fazer análise financeira, eu também sei um pouco de dashboard, um pouco de design para apresentações, gráficos e por aí vai. Mas todas essas habilidades que eu sei são para potencializar a minha habilidade especial, que é ser planejador financeiro. Só que depois de um tempo refletindo, eu cheguei à conclusão que ser um especialista generalizado também não é a resposta para essa pergunta. E o grande erro dessa pergunta é desconsiderar um fator muito importante, que é desconsiderar qual que é a camada que você está fazendo essa pergunta. Deixa eu explicar melhor. Imagine que a gente vive em duas camadas. Uma camada é na perspectiva de planejador e a outra camada é na perspectiva de executor. A perspectiva de planejador é aquela que você faz o planejamento, define metas, define o seu objetivo, tudo que é relacionado à questão de longo prazo. Já a perspectiva de executor é aquela que vai executar, é aquela que você toma as ações no seu dia a dia. Então, essa é a camada do agora, né, do curto prazo. E quando a gente faz essa pergunta, se é melhor ser generalista ou ser especialista, a gente faz essa pergunta utilizando a perspectiva de executor. E fazendo essa pergunta na perspectiva de executor, a gente esquece essa camada da perspectiva de planejador. E aí muitas vezes, olhando essa da perspectiva de executor, a gente desconsidera praticamente a visão de planejador, que é aquela visão de longo prazo. E quando a gente entra nessa perspectiva de planejador, a gente tem uma visão macro das coisas. E nessa visão macro, a gente consegue definir o que a gente quer ser, o que a gente quer fazer e, em muitos casos, o que fazer para ganhar dinheiro, né? E quando a gente está nessa perspectiva de planejador, a gente consegue ter uma visão macro, a gente consegue ter uma visão sistêmica e consegue entender melhor como as coisas funcionam. E isso não necessariamente é saber como as coisas funcionam no mínimos detalhes, mas é saber como uma pequena peça de um quebra-cabeça se encaixa num cenário maior. E quando você tem essa visão sistêmica, essa visão do cenário maior, você consegue entender como que cada peça do quebra-cabeça se encaixa e fica muito mais fácil direcionar para como que você vai encaixar cada peça. E aí, trazendo para a perspectiva de habilidade, se a gente souber o que a gente quer entregar, né, essa visão macro, essa perspectiva maior, a gente consegue entender quais habilidades que a gente precisa ter para atingir o objetivo que a gente quer. Vou dar alguns exemplos para ficar melhor. O primeiro exemplo é o criador de conteúdo. O criador de conteúdo ele precisa de um copywriter, precisa de um social media, um gestor de tráfego, designer e por aí vai. Ele, como criador de conteúdo, ele pode desempenhar o papel de cada uma dessas habilidades.
Só que ele também, sabendo que ele precisa de cada uma dessas habilidades, ele pode escolher entre contratar um social media, um gestor de tráfego, um designer, e aí ele consegue focar no que é mais importante, que é criar o conteúdo. O outro exemplo legal também é o maestro. O maestro, ele pode não saber tocar todos os instrumentos, mas ele tem a visão geral do todo, ele tem a visão geral da música e ele sabe como que cada instrumento musical deve tocar e em que parte que ele deve tocar. Ele tem essa visão geral, ele consegue delegar para cada músico o que ele deve tocar e onde e quando ele deve tocar, né? E aí você pode até se perguntar, né? Ser um generalista é ter essa visão macro? E a resposta é não. Porque um generalista é aquele que sabe de tudo um pouco, mas não necessariamente ele tem a visão do todo. Pode ser que você saiba muito bem diversas habilidades, só que você não consegue conectar essas habilidades para você conseguir fazer alguma entrega, ou até ganhar dinheiro com essas habilidades. Então, ter a visão macro é saber o que deve ser feito e quais habilidades são necessárias para que você consiga fazer aquilo que deve ser feito. Então, para a gente concluir, você não precisa saber de tudo um pouco, mas você precisa ter essa visão geral, essa visão macro, e entender quais habilidades são necessárias para que você consiga atingir o objetivo que você quer. E aí, quando você tem visão do ecossistema, você pode olhar cada parte e fazer algumas perguntas, como por exemplo, essa habilidade eu devo aprender ou devo contratar alguém para fazer para mim? O custo de contratar alguém é maior ou menor do que o retorno que esse ecossistema gera para mim? Se eu usar inteligência artificial, eu vou manter ou vou aumentar a minha produtividade, a minha eficiência? Se eu usar IA, eu vou economizar mais tempo com isso? Se eu aprender essa habilidade, eu vou ter alguma vantagem competitiva frente aos meus concorrentes? E quando você começa a fazer essas perguntas, você começa a perceber que a discussão não é ser especialista ou generalista, e sim o que eu devo entregar e quais habilidades são necessárias para que eu faça aquilo que deve ser feito. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu vou deixar 3 livros para você poder se aprofundar sobre esse tema. O primeiro é Pensando em Sistemas, que ele vai te dar uma visão geral de como que os sistemas funcionam. Eu acho que é bem legal para você ter essa perspectiva de planejador. O outro livro é A Única Coisa, que também fala sobre essa questão, né, de ver o macro e ver o específico. E o outro livro, ele só tem em inglês, mas ele faz parte daquele método GTD, né? Que se chama. O nome desse livro se chama Making It All Work, que ele também fala sobre ser planejador e ser executor. E se esse conteúdo gerou valor para você, me ajude a compartilhar aí com mais pessoas. E você me ajuda deixando o seu like e deixando um comentário, seja para se aprofundar sobre esse assunto ou até sugestão de ideias sobre o que a gente pode falar nos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.